os que eu não conheço, é um prazer conhecê-los. Eu sou Rosângela Guimarães, sou casada há 32 anos, 2 filhos, neto, e lutando para ser de Jesus um pouco melhor a cada dia. E Ele é o que nos traz essa condição, queridos. A palavra de Deus diz que o querer, o efetuar vem dele. Então eu já estimulo você e convido você a abrir o seu coração. Não porque eu vou falar, mas porque o Espírito Santo vai falar com você. Para que você se torne tudo aquilo que Ele tem sonhado para você e para sua família. Para que você não lute somente com as suas forças. E você lute com as forças daquele que tudo pode. Eu tenho o hábito de dizer que onde os meus olhos e a minha mão não alcançam, a do Senhor vai. Então aquilo que eu não consigo, se eu dobrar o meu joelho e pedir ao Senhor, Ele disse que se tiver concordância na terra com o céu, o Senhor tem prazer em nos abençoar. E como a família é do Senhor, então eu tenho certeza que o Senhor tem prazer em nos abençoar, se nós estivermos dentro da perfeita vontade do Senhor. Amém, meus queridos? A gente vai ler então, que é o nosso versículo chave. É Mateus 7. Foi o que o pastor Itamar me pediu para estar falando com vocês. Mateus 7. E o versículo 13. Eu tenho o hábito, queridos, de falar demais. Eu tenho o hábito de ter a mente muito fértil. A minha mente é muito vibrante. Então eu quero ficar bem dentro daquilo que o Senhor trouxe para o meu coração, para dizer para o seu, tá certo? Então a gente vai acompanhar juntos no telão para que eu não saia do propósito que eu recebi do Senhor para estar aqui entregando para vocês e é lógico para mim em primeiro lugar, tá certo? Então vamos ler junto? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? É a mesma versão, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. E se a gente ler sem a interpretação, a gente vai achar que, puxa vida, estranho Deus falar assim. Se eu expulsei demônio, né? Se eu, através da minha fé, ativei o milagre, como assim ele não me conhece? Mas hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, tá bem, queridos? E nós vamos também entender esses pontos linkando com o valor da família e onde que a sua família deve estar para estar na perfeita vontade de Deus. O pessoal brinca que eu sou pastora, eu não sou. O pessoal fala que eu sou preletora, também não sou. A minha característica é ser palestrante. Por quê? Porque as minhas ministrações, elas são o quê? De reflexão. E é só refletindo, querido, que a mente e a alma
junto, elas processam e a mudança acontece. Então, o meu perfil não é de pular e nem glorificar muito animado. Não é o meu perfil. Mas eu tenho certeza que aquilo que o Senhor trouxe no meu coração fará sentido para o seu coração também. Amém? Por quê? O dono da festa, o dono do culto, da adoração é o Senhor. E nós precisamos estar aprendendo um pouquinho mais da palavra dele para a gente ficar nessa perfeita vontade do Senhor. Amém, queridos? Então, o pastor Itamar pediu para eu falar sobre as duas portas e os dois caminhos, linkando com a nossa vida espiritual e a nossa vida familiar. Tá certo? Então, assim, as duas portas e os dois caminhos. O caminho que revela quem somos. Na introdução, eu quero dizer para vocês que vivemos em um mundo cheio de opções. Todos os dias fazemos escolhas que parecem pequenas, mas que, ao longo do tempo, definem a direção da nossa vida. E Jesus encerra o Sermão do Monte nos convidando a olhar além das aparências. Ele mostra que não basta parecer espiritual, falar corretamente ou participar de atividades religiosas. O que realmente importa é a condição. A condição do coração e a direção da vida. Queridos, a coisa mais fácil para nós hoje é estarmos aqui reunidos em família de Cristo. A coisa mais tranquila é passar aqui 2 horas. Eu fui num culto tão abençoado quinta-feira que eu fiquei com vontade de morar na igreja. Porque aqui a gente se sente protegido, amparado. É um lugar assim maravilhoso de estar. Parece o útero da nossa mãe, né? Eu costumo brincar que depois do paraíso que Deus construiu para Adão e Eva, eu acho que é a barriga da nossa mãe, que é o verdadeiro paraíso. Não tem necessidade de fazer nenhum esforço. Tudo vem. Tudo vem. Tudo que eu precisei, na barriga da minha mãe eu recebi. E depois que eu saí, eu tive que lutar minuto a minuto pela sobrevivência. E graças a Deus, que o Senhor esteve ao nosso lado dia a dia. Por isso que nós estamos aqui, adultos, já com as nossas famílias também adultos, né? Já sou avó, estava conversando com a pastora Lu, que delícia ser vó. E a hora que eu chegar no meu segundo netinho, aí eu paro de trabalhar para eu ser vozinha a tempo integral. A coisa mais gostosa dessa vida é a gente ser vó. Quem é vó aqui? Eita benção aí, ó, que delícia. É isso mesmo, uma delícia ser vó, gente. Eu espero que vocês sejam abençoados, consigam esse lugar de vozinho. Mas o que eu quero dizer com 2 caminhos e 2 portas? O mundo está empregado que servir Jesus está muito tranquilo. Na verdade, hoje em dia é meio moda servir Jesus, né? Vem como está e está tudo bem ficar como está. Mas em nenhum momento a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, queridos, ela não é moderna. Ela é atual. Ela se atualiza porque ela se renova dia após dia. Mas a palavra de Deus não tem nada de moderno. O que era para os nossos irmãos, que foi nos deixado como exemplo para a nossa vida cristã hoje, é para nós hoje também. Há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, era um direcionamento e é para nós, porque nossa essência foi o Criador que trouxe. Então, o nosso Senhor, ele não barganha princípios. O que é para a nossa geração, o que não é para a nossa geração. Tem muita gente, como diz o pastor Marcelo, muita gente inventando na internet. E é uma coisa tão difícil, irmãos, que eu vou usar a medicina para expressar o que eu quero dizer para vocês. Você vai para a internet, tem um médico lá que tem não sei quantos seguidores, diz que leite é bom. Aí você vai para o outro e diz também que é doutor e tal, e não sei quantos seguidores diz que o leite não é bom. Eu sei, queridos, que cada caso é um caso. Mas por que eu estou trazendo esse simples exemplo na condição do leite? Para você ver como que nós estamos cheios de informações contrárias. Não é assim? Então eu estou falando só do leite.
Vocês imaginam mundo espiritual? Vocês imaginam outras estruturas específicas, bíblicas, para nós como família sobrevivermos bem, não abrimos mão do que é essencial. Não é o que as pessoas dizem, querida, é o que o nosso Deus diz. O quanto você é seguro de tudo que você crê. Você crê porque o Senhor Jesus te trouxe, ou porque você se convenceu. Ser convencido é uma questão, ser convertido é outra. Se você realmente é convertido em Jesus Cristo, eu sei que vocês têm dificuldade, assim como eu tenho dificuldade. Nós somos humanos e está tudo bem. Está tudo bem. Hoje eu estava conversando com meu filho, eu falei para ele: filho, cabe em nós o melhor e o pior. Cabe em nós um jeito de ser bom, de ser mal. Cabe em nós, queridos. Por quê? Porque a gente luta em dois mundos. A gente mora num mundo, mas a nossa alma é de outro. E ter essas duas questões em nós não é a grande dificuldade. Mas o que eu e você alimenta é o que vai aparecer mais e fluir na sua vida. Se você alimenta mais a sua vida cotidiana somente, se você alimenta mais o seu profissionalismo, a sua vida espiritual, ela vai perecer. Então a gente precisa alimentar o que é necessário para a gente ter uma vida adequada e ser feliz aqui na terra. Porque o Senhor disse que nós poderíamos ser felizes aqui também, vida abundante. Ele nos prometeu vida abundante. E na maioria das vezes a gente não tem essa vida abundante. Por quê? Porque nós estamos cheios de confusões dentro de nós. A gente acha que para Jesus nos usar, a gente acha que para Jesus mudar a nossa história, eu tenho que estar no ideal, no perfeito. Isso é coisa nossa, querido. Jesus quer você do jeito que você quer. Aliás, Jesus quer você do jeito que você está. Você não precisa se aperfeiçoar para que Jesus entre na sua vida. Ele já está aí. Tem espaço para Ele. Para Ele transformar a sua vida, a sua casa e o seu destino. Amém? Agora, uma condição que não dá para existir em nós. Saber que somos de Jesus e escolher a porta larga. Não é para nós. A porta é estreita. Quem quer seguir Jesus, a porta é estreita. Não tem barganha, meus queridos. Não tem como hoje nós estamos aqui cultuando o Senhor, pedindo para Ele morar nas nossas vidas, pedindo para Ele avivar o nosso coração, a nossa mente. E aí, depois que eu saio daqui, como é que eu fico? Então, muitas vezes, a gente não tem o que nós poderíamos ter dentro do propósito que o Senhor sonhou para nós. Porque nós não somos perseverantes, nós queremos, mas nós queremos inteiro. Nós queremos, mas o que nós estamos fazendo para que a água que flui, a água viva do Espírito Santo que flui na nossa vida, e quer jorrar constantemente, o que nós estamos fazendo? O seu culto ao Senhor, a sua consciência, é somente aqui, da porta para lá, como que é a sua vida? E a reflexão, queridos, não tem jeito de não ser reflexão. Porque para eu ter uma vida espiritual e a minha família ir bem, eu preciso ter um compromisso com o meu Salvador. E hoje em dia a gente está muito acelerado, muito acelerado. Eu costumo dizer lá no meu consultório que nós somos uma tríade, corpo, alma e espírito. Não tem como o seu físico e o seu espírito estar bem se a sua alma não está ajustada, se a sua alma não estiver equilibrada, se as suas emoções não estiverem sendo nomeadas, queridos. Não tem como, porque você vai ficar numa confusão terrível. Sou eu? É a minha postura, é a minha escolha, ou eu estou sendo realmente provada pelo Senhor? Sou eu? Sou eu que não estou fazendo parceria com o Espírito Santo para que a transformação da minha vida aconteça diariamente? Ou realmente o Senhor, Ele confia uma prova à minha vida?
para que através dessa prova o nome dele seja glorificado através da minha vida. Como que é isso para você? Como que é isso para o seu coração? Como que é isso para a sua vida no dia de hoje? Como é que você está se guiando? Pela porta larga ou pela porta estreita? Como a gente está estudando aqui, observando, analisando, a porta larga sempre vai ser as facilidades que o mundo nos oferece. Só que as consequências dela também vêm. A porta estreita é apertadinha. Você tem que querer muito para passar nela. Talvez use a sua imaginação para compreender essa porta estreita. Estreitinha, baixinha, ou estreitinha, alta. Veja aí como está a sua porta no seu dia a dia. Mas de uma coisa eu tenho certeza, queridos. Ou a gente se posiciona para ter uma vida rica na presença de Cristo, não somente aqui, mas em todos os lugares que nós estamos. Ou a gente vai ser cada dia frustrado. Porque parece que tem gente que é tão fácil servir Jesus. Parece que para algumas pessoas flui, vibra. E para mim é tão difícil. Mas peça para o Senhor sabedoria para você entender o contexto da sua vida. Para você compreender aquilo que você ainda não compreendeu. Por quê? Porque nesse texto que eu li para vocês, tem 3 verdades fundamentais. Existe uma decisão a ser tomada. Existe uma identidade a ser revelada. E existe uma obediência a ser praticada. E aí? Como que nós estamos? Se você não tem certeza, não encaixa essas 3 questões aqui na sua vida. Então, o que eu convido vocês hoje, por mais que a porta estreita, ela esteja apertadinha, lá na sua casa, lá no seu trabalho, na faculdade, o seu vizinho atribulado. Só Jesus sabe dos meus vizinhos, pessoas que moram em apartamento, deve ser uma luta, né? Porque, misericórdia, mas enfim, queridos. Mas a gente não pode esquecer que nós temos um Deus que caminha conosco, doce Espírito Santo de Deus. Ele está ao seu lado, Ele está ao meu lado, nos ajudando a não achar que a porta larga a gente vai encontrar alguma resposta para a nossa vida eterna. A gente pode encontrar resposta para o nosso mundo de hoje, nosso mundo terreno. Mas a nossa alma, o nosso espírito habita na eternidade com Cristo. E nada nessa vida vai te preencher. Você pode ter certeza disso. Nada nessa vida vai te preencher. Eu não sei se vocês viram, né, reportagens sobre o Messi, que fez 3 golaços na estreia. E no final ele chorou. E o pessoal achou que ele estava chorando porque ele estava emocionado que seria a última Copa dele. Alguém viu essa notícia? Não? Então vou contar para vocês. Primeira mão. O Messi foi lá, né, arrebentou, jogou com todo aquele profissionalismo que ele tem. E aí no final do jogo ele fez 3 gols. No final do jogo ele chorou. E esse ano será a última Copa dele. E o pessoal achou que ele estava emocionado pelos gols e pela Copa. Não. Ele chorou porque o pai dele está com câncer pancreático. Que é um dos piores. A graça do pai. É milagre mesmo. Né, médica? É um dos piores. Ele estava chorando porque o pai tinha piorado e voltado para o hospital. E aí eu quero abrir aqui um parênteses com você. A gente tem a doce ilusão de achar que quando eu tiver X dinheiro, que achar que quando eu tiver X profissão, que eu tiver X visualizações, seguidores, que o meu profissional, o meu talento, os meus dons, minhas aptidões forem reconhecidas, aí sim eu vou ser feliz. Irmãos, isso tudo que eu dei como exemplo é problema? Lógico que não. Mas se o seu coração estiver aí, sim. Se você achar que você vai ser reconhecido por conta dessas coisas, porque ele tem todo o dinheiro do mundo.
Eu acho que ele tem dinheiro até para 50 gerações para frente dele. E nem por isso não está sofrendo, queridos. Eu realmente senti muito por ele. É reconhecido, é educado, é profissional. Aparentemente tem boa família, respeita a esposa, os filhos, respeita o matrimônio. Mas não foi suficiente. Ele tem todo o dinheiro do mundo, mas não pode salvar o pai dele. E a minha oração é para que o Senhor Jesus o encontre. Para que ele encontre abrigo na fé. Para ele não enlouquecer de dor. De estar perdendo o pai e não poder fazer nada com toda a riqueza. Às vezes a gente sofre porque eu não tive dinheiro para levar meu pai para um hospital bom, levar minha mãe, levar a pessoa que eu amei demais. Talvez você tenha sofrido por não ter tido. Ok, é válido. Mas o contrário também traz muita dor. Eu tenho tudo, mas eu não consigo ainda salvar o meu pai. E que vocês orem por ele, tá certo? Para que Jesus alcance o coração dele. E se for da vontade de Deus curar o pai dele. Para Deus nada é impossível, não é assim? Mas eu quero animar o seu coração. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Eu não estou falando isso para convencer você. Eu creio. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Eu já vivenciei muitos milagres, queridos. Muitos milagres. Mas já passei também por muitas dores. Muitas dores. A minha mãe morreu de câncer de intestino. Então você já entende. O meu pai sofreu 3 AVCs. E ficou 6 anos na cama. E você também entende. Eu tenho 2 irmãs esquizofrênicas que a vida inteira eu precisei ajudar a cuidar. E hoje eu não tenho pai e não tenho mãe. E aí quem que você acha que cuida? Eu e os meus irmãos. Então eu estou dizendo para você, não é para você olhar para mim e falar, ai, que vida maravilhosa que a Rô tem. Não tem, gente. Eu estou na luta também. Se eu não me cuidar, eu me desfaleço na fé também. Se eu não me cuidar, eu vou achar que a porta larga vai ser a minha solução. Não é. Eu estou dizendo para você de uma fé em Cristo Jesus que a dor faz parte, que a perda faz parte, mas que independente de qualquer coisa, o foco é na eternidade com Cristo. Por quê, queridos? Porque se eu não cuidar da minha vida espiritual com Ele, eu me desfaleço, eu fico pelo caminho. Então, alegre seu coração no dia de hoje. Você tem um Deus que cuida de você pertinho. Viu? Por mais que a porta seja estreita, por mais que é difícil passar por ela, por mais que você tenha que abrir mão de muita coisa, por mais que você tenha sofrido situações que você fala, poxa, Rô, você não sabe do que eu tenho passado, mas Jesus está ao seu lado. Creia nisso. Você não está sozinho. Você não está sozinha. A sua família não está sozinha. O Senhor enviou para nós um Deus maravilhoso que caminha conosco de pertinho. O doce Espírito Santo de Deus. Creia nisso. Diz para sua mente no que você acredita. Diz para sua mente que tipo de Deus você serve. A palavra de Deus diz que a invisibilidade de Deus em Romanos 1:29 diz assim, que a invisibilidade dele é vista pela criação. Por isso tais homens são indesculpáveis. O Senhor, Ele não está materializado conosco, mas Ele deixou coisas lindas para a gente percebê-lo. Então ative os seus olhos. Pede para o Senhor ajudá-lo, você a contemplá-lo no dia a dia, para você ser fortalecido e não precisar que coisas, que milagres aconteçam, para você se sentir renovado e animado de ter um Deus tão maravilhoso que caminha de perto com você. Amém, meus queridos? Vocês estão comigo? Amém? Aí a gente vai para a segunda. Eu não sou nem um pouco tecnológico, tá, queridos? Então, olha, na introdução você precisa escolher o caminho para você saber sobre a sua decisão, para você saber sobre a sua identidade, para você estar em obediência. Porque é só assim que o nosso Jesus se sente amado, lembra? Ele diz que Ele se sente amado quando nós obedecemos os mandamentos dEle. Então, se você tem dificuldade de ser obediente, porque você não foi ensinada, porque os seus pais não foram presentes, porque você foi educado por vó, por vô, por uma tia,
E a sua mente não foi treinada para a obediência, peça ao Senhor que Ele dá. Amém? E aí a gente vai para o primeiro ponto, a escolha inevitável, a porta estreita e o caminho apertado. Toda escolha tem que ter uma direção, como eu já falei. Jesus fala de 2 portas e 2 caminhos. Um caminho é confortável, popular e amplamente aceito. Nele não há necessidade de confrontar nada. Os próprios erros, nem de renunciar à própria vontade. Esse é a porta larga. O estreito exige compromisso. É isso que eu tive falando aqui com vocês. Compromisso, parceria, obediência. O outro exige compromisso, transformação e confiança em Deus. A grande questão não é qual caminho parece mais agradável, mas qual caminho conduz à vida. A vida eterna que nós tanto anelamos, né? Seguir Jesus nem sempre será a opção mais fácil, mas sempre será a mais segura. Muitas vezes, querido, queremos os benefícios do reino sem assumir o compromisso do discipulado. O destino eterno é determinado pelas escolhas que fazemos diariamente com Deus. É sobre tudo isso que eu despertei o seu coração. Creia em Jesus. Creia no Espírito Santo de Deus. Ele caminha com você. Independente se você acerta ou se você erra. Queridos, você vai errar todo santo dia. Se dependêssemos dos nossos erros para Jesus ter morrido na cruz, não precisava Ele ter morrido. Já era para a gente já ser pedido, acerta, que você já vai para o céu. Não faz sentido você achar que para você estar com Jesus, você tem que ser assertivo o tempo todo. Não é disso que Jesus nos pede. Ele pede um coração obediente, contrito. Ele vê a disposição, a motivação do seu coração de servi-lo. Qual é a sua motivação? Porque Ele vai me ajudar com meu filho? Porque Ele vai me trazer dinheiro? Porque eu vou ser reconhecido? Qual é a sua motivação? Jesus já morreu por você. Já está resolvido a questão da eternidade. Ah, Rô, então por que a gente tem que ter uma vida separada e santa? Para nós sermos discípulos de Jesus. E para que as pessoas vejam Cristo através das nossas atitudes, queridos. É só para isso. Se você acredita que Jesus já foi lá, já fez, já pagou o preço por você, está resolvido. Não é uma hora eu sou de Jesus, eu estou salvo, outra hora eu não sei, porque eu fiz umas coisas erradas. Não existe isso, não tem pecado, pecadinho. No nome de Jesus, saia daqui hoje, confiante que o Senhor já morreu por você, porque Ele te escolheu, Ele escolheu morrer por nós. Então você não precisa ficar nesse lugar de acertar mais, errar mais, estou perto de Deus, estou longe de Deus, não. Ative a sua fé, creia tão somente. E o resto, o Espírito Santo de Deus vai te dando ajuda e posicionamento para você se manter em santidade, para que você seja o quê? Um propagandista coerente do reino dos céus. É só isso. Mas não tem nada a ver com a sua salvação. Já foi pago o preço. Então descansa nisso. Descansa nisso no nome de Jesus. Escolha estar perto do Senhor, porque a companhia dele te faz ser uma pessoa melhor. Porque o direcionamento que ele nos traz, nos faz ser pessoas melhores. Mas em paz, vivemos em paz, porque o Senhor cuida de nós. Com dinheiro, sem dinheiro, com profissão, sem profissão, o Senhor está cuidando, queridos. E é isso que Ele quer, que você descanse o coração nele. Para você ter sossego, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Às vezes a gente não consegue nem desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, o propósito que o Senhor deu para você. E que jeito que Ele me deu? Rô, através da sua personalidade. Tem gente que é falante, tem gente que é quietinho. Tem gente que é artesão, tem gente que é braçal, tem gente que é intelectual. Cada um do seu jeito. Nós compomos a terra. E tem um monte de necessidade para ser atendida. Então eu, Rô, e vocês recebemos de Deus essa capacidade. E às vezes a gente tem tantas dificuldades e tanta luta à parte que a gente não consegue dar atenção para aquilo que realmente faria toda a diferença.
para aquilo que realmente me levaria para um lugar de descanso, de leveza, de paz e sossego, para viver uma vida bela com Jesus. E eu repito, não é vida boa sem problemas. Eu ensino muito no meu consultório, queridos, que um casamento bom não é aquele que não tenha problema. Uma educação de filhos não é aquele que o filho não faz birra, tudo organizadinho, não. Mas a diferença, se você tem um casamento saudável, não. Educação de filho saudável, não, é o quê? Posicionamento. O problema vem, eu faço o quê? Eu realmente me posiciono, se eu não sei, eu busco ajuda. Ou eu finjo que não estou vendo nada, ou eu empurro, e a hora que a situação fica apertada, vem de uma forma que se eu não correr, o problema me engole. Então o seu casamento, ele é bom sim, ele vai ter problemas sim. A educação dos filhos é desafiadora? Sim. Mas e aí, como que eu estou resolvendo? Eu estou chamando Cristo para me ajudar? Eu estou correndo atrás? Então, a gente é cheio de ilusão, querido. A gente é cheio de ilusões. Esses dias eu estava tendo uma aula de neurociência e um professor disse assim, em aula, que a gente é tão acostumado de achar que a vida ela tem que ser perfeitamente perfeita para eu me sentir realizado e feliz. Ele deu um exemplo assim. Ele diz que um alpinista, quando ele decide subir uma montanha, ele tem que se preparar pelo menos meses ou anos antes de tudo que ele vai precisar. E aí ele começa a subir a montanha depois que ele se ajustou, arrumou tudo, organizou tudo. E é um passo de cada vez. Um dia melhor, um dia pior. Tá, esse alpinista ele chega, tira a foto, a selfie e posta. Aí tem uma pessoa todo endinheirado que vai lá, contrata um helicóptero e sobe a mesma montanha, chega lá e tira a selfie e posta. Para quem que teve significado, gente? A gente acha que o significado é aquele que alugou o helicóptero, subiu, chegou até o pico da montanha, tirou uma selfie, postou, recebeu elogios. É isso aí? Ou é aquele que deu um passo de cada vez? O registro para o nosso cérebro vai ser o quê? Um passo de cada vez. Então, no nome de Jesus, tire as ilusões do seu coração. De achar que uma vida, ela vai ter só sentido quando você tiver as facilidades, que talvez você vê um monte de gente na internet pregando. Não é sobre isso, são pessoas também que estão sofrendo de vazios, e vazios piores que os nossos. Queridos, porque a falta é o movimento do dia seguinte. O que eu não tenho é o movimento que eu decido levantar da cama no outro dia. Buscar ajuda, buscar propósito, trabalhar. Vocês estão me compreendendo? Amém? Então ame a sua vida, ame Jesus que habita em você, ame a sua família, corre atrás dela. Não ache que perder família está tranquilo. Gente, como eu amo meu filho, eu estou deixando ele para trás e amando outra pessoa. Como assim? Como eu amo a minha família, mas está tudo bem. Vocês já perceberam que hoje, infelizmente, o meu coração chora? Porque eu tenho um filho com uma pessoa, mas é outra pessoa que cuida dele. Como que vai amar o seu filho incondicionalmente e educá-lo como ele merece? Se você está nessa condição, peça ao Senhor para te dar sabedoria. Isso não é questão de ser salva, não é. É questão só de ter uma vida mais atribulada ou não. Mas vocês já perceberam a nossa realidade, gente? Eu tenho um filho e é sempre um outro homem que está cuidando dele. E eu, como mãe que amo, estou exigindo que uma outra pessoa ame meu filho como eu amo. E a maioria não tem essa condição. E eu falo isso com muita tristeza, porque o meu consultório é cheio de gente assim. Muita luta, com muita dificuldade. Mas também entendo e creio que o nosso Deus, ele é aquele que organiza tudo. Ele faz do caos uma organização santa. Eu tenho certeza disso. Nada para o nosso Deus é problema. O nosso Deus é imparável mesmo. E eu abençoo a vida de vocês no nome de Jesus, para que a fé seja ativada no seu coração nesta noite, para que você não sinta uma pessoa enfraquecida, desanimada, para que você perceba o Deus que você tem e que tipo de relacionamento Ele quer com você.
Amém, queridos? E Ele quer o melhor, eu tenho certeza. Então, quando você imaginar que a sua vida está muito triste, lembra do alpinista? É um passo de cada vez. Porque só assim vai fazer sentido para a sua mente. É um marco, é um registro todos os dias que a nossa mente precisa para você dar o passo seguinte no outro dia, para você acordar, entendendo o sentido da caminhada. Amém? Então vamos para o segundo tempo, que o meu tempo está acabando. Segundo tópico. E aí, queridos, nós temos que o discernimento necessário, conhecendo a árvore pelos frutos, o interior sempre aparece no exterior. Não tem como. Nós lemos que não tem jeito da gente plantar limão e colher morango, nem plantar morango e colher limão. Tem uma ordem, tem uma coerência. Não tem como se você não se nutre de certas coisas que você quer pôr para fora outras. Não tem como. Você é o que você se nutre. Uma outra situação. Eu vivo muito lá. Vocês sabem, mas vocês ainda, eu acho que não têm noção do que isso está fazendo para o nosso cérebro. Principalmente para as crianças. Excesso de celular. Queridos, vocês não têm noção. Uma mente humana está sendo dizimada por excesso de celular. Tudo na vida pede equilíbrio. Sabe por quê? Porque é diferente você assistir um filme. O filme tem começo, meio e fim. Principalmente esses videozinhos curtos de dopamina barata. E sabe qual que é o problema para o nosso cérebro? Você fala, qual o sentido? É a tela? Não. É o que os vídeos curtos te leva de informação para o seu cérebro. Você está lá vendo os videozinhos curtos, irmãos? É uma mensagem, é um vídeo de piada. Você dá-lhe risada. É engraçado, dá risada, é bom. Só que logo em seguida vem um outro vídeo que faz você se sentir injustiçada. Aí o cérebro tem que processar o quê? Informações de injustiça. É coisa assim rápida, 30 segundos, 1 minuto. Aí vem um vídeo triste. Então vocês entendem o que nós estamos fazendo com o nosso cérebro? O nosso cérebro não foi programado para ser ativado dessa maneira. Ele precisa de um tempo para processamento. E a gente não está dando esse tempo para eles. Antigamente, na minha geração, a gente tinha dificuldade de informações, né? Tinha que ir para a biblioteca, dependia de livros. Hoje não, tudo à nossa mão. Fácil, muito bom. É muito bom. A internet é muito boa, a tecnologia é muito boa, mas se você souber usar. Senão, ela vai trazer muita dor e muita dificuldade. Para vocês terem uma noção, quando a gente fica assim, é como se fosse 13 quilos para o nosso pescoço. Imagina a próxima geração, o tanto de problema cervical que não vai ter. E mais do que isso, querido, está roubando a nossa atenção para o essencial. Para o essencial. Está roubando. Eu já tenho crianças no meu consultório com abstinência de celular. Vocês não têm noção. É como se fosse mesmo viciada em droga. Eu fico assim. Porque é uma mãe que trabalha o dia inteiro, que está estressada, que está cansada de verdade, que está na luta de verdade, e tem uma situação difícil e é verdade. E aí o que ela faz? Ela dá o celular para o filho, ela fica no outro. E vocês têm a grande ilusão que celular descansa a mente. Não. Celular lasca a mente. Se você estiver cansado, vai ouvir uma música, vai tomar um banho gostosinho, demoradinho. Vai colocar um filme para assistir que seja. Mas não fica no celular, em nome de Jesus. Não rouba tempo de qualidade com pessoas importantes. Não deixa roubar tempo de qualidade com um relacionamento mais de pertinho com o nosso Deus. Tá certo? Não é uma crítica, não é um puxão de orelha. É realmente um despertamento, uma fala de despertamento. Cuida da sua mente,
Porque senão você não vai conseguir receber tudo que o Senhor tem para você e para sua família. Porque você vai ficar muito o quê? Distraído e vazio. Amém, queridos? E para finalizar, eu vou concluir aqui com vocês. E diz assim: Jesus alerta sobre você nutrir o seu interior para o seu exterior aparecer o que você tem dentro de você, tá certo? Jesus alerta sobre os falsos profetas, aqueles que aparentam ser algo que na realidade não são. A aparência pode enganar por um tempo, mas os frutos revelam a verdadeira natureza da árvore. Não são apenas palavras bonitas que demonstram maturidade espiritual. São atitudes constantes, decisões coerentes e um caráter transformado. Uma pessoa cheia da presença de Deus, ela produz o quê, queridos? Ela produz amor em vez de amargura, ela produz paz em vez de confusão, e ela produz mansidão em vez de agressividade, fidelidade em vez de instabilidade. E aí, procura aí dentro de você. Como você se percebe? Como as pessoas dizem que você está. Eu tinha um hábito de, mãe, você está chata. Eu falei, nossa, eu estou chata. Aí vem outra, nossa, Rô, que chatice. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. O negócio está feio pro meu lado, minha chatice quer entrar na minha vida e parar. E tá tudo bem, gente, a gente é humano, ficar nesse lugar que não pode. Porque rouba realmente o verdadeiro lugar nosso em Deus. A grande questão é essa, rouba o nosso lugar de Deus habitar plenamente. Sabe, gente? A gente está vivendo uma fase e ou a gente está depressivo pelo passado. Ai, por que eu não fiz? Por que isso? Por que deu errado? A gente está meio depressivo pelo passado. E a gente está ansioso pelo futuro. Louco para o futuro chegar, porque daí a minha vida vai melhorar. E a gente está estressado no presente. Olha que luta. Como é que essa mente vai ser leve? Como é que essa mente vai ter condição de crer nas promessas de Jesus? Como é que o milagre vai ter espaço no seu coração? Conta para mim. Se você está preso nessas três situações que não preenche, que não trazem nada de bom para nós, preso lá no passado, preso no futuro, estressado no presente. Que luta. Aí vocês entendem como o nosso corpo é chique, ele dá conta? A gente não está 100% bem de nada, mas a gente ainda está com as nossas funções, ok, obrigada. Então a gente precisa, querido, ser despertado hoje, tanto emocionalmente e espiritualmente, para a gente cuidar bem do nosso corpo, para a gente cuidar bem da nossa mente, para a gente ter uma alma segura em Deus, para a gente ter percepções coerentes e corretas para nós. E se você observar, não tem nada para o outro, é tudo para mim, é tudo para você. Então o pedido do nosso Deus hoje não é sobre o outro, é sobre nós. Então que o Senhor realmente desperte no seu coração e no meu coração essas palavras. Eu realmente quero muito, eu desejo muito que você vá bem, que você tenha paz, que você deite e tenha tranquilidade e que não fique sofrendo desnecessário. Queridos, frutos não são produzidos para impressionar as pessoas, mas são consequências naturais de uma vida conectada com o Senhor. Antes de observarmos os frutos dos outros, precisamos examinarmos os nossos. A parte mais impactante desse texto é perceber que algumas pessoas conheciam a linguagem de fé, mas não viviam um relacionamento verdadeiro com Cristo. Elas falavam sobre Deus, realizavam atividades religiosas e até demonstravam poder espiritual. Mas Jesus deixa claro que a intimidade com Ele não é medida pelo que fazemos diante das pessoas, e sim pela submissão do nosso coração à vontade do Deus Pai. A verdadeira fé não se resume a momentos de culto. Ela se manifesta na forma como tratamos as pessoas, nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando, na disposição de obedecer mesmo quando custa algo para nós. Deus não busca perfeição humana.
mas sinceridade e arrependimento alinhado à sua vontade. Então, que essas minhas falas sejam falas de despertamento, não para te trazer peso, mas para te trazer clareza, que é possível ter uma vida em santidade, ter uma vida sendo humano, continuando errando, mas que a motivação do seu coração seja amar e agradar a Jesus.